palavra que o Senhor ministrou no meu coração encontra-se lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 26. E diz assim a palavra do Senhor: E quando iam levando, tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Isso, Jesus estava a caminho do Gólgota. Tem também, né, Mateus relata que ao saíram, lá em 27:32 de Mateus diz, ao saíram, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e este obrigaram a levar a sua cruz. Marcos escreve que, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a levar a cruz. Amém? Essa passagem é uma passagem até dolorosa, né? Porque a gente vai falar agora de uma passagem dolorosa, mas gratificante, e que eu tenho plena, absoluta certeza. Assim como eu venho meditando, o Senhor tem falado no meu coração, vai falar aqui no coração dos irmãos também, né? Então, nós todos sabem aqui que, na época da crucificação de Jesus, estava acontecendo a festa da Páscoa em Jerusalém. E havia muitos peregrinos ali, para então ir até o templo e adorar o Senhor. E um desses peregrinos era Simão Cirineu, que ele é de uma cidade chamada Cirene, é uma cidade onde tinha uma população lá judaica, e provavelmente todos os anos, né, assim diz os grandes historiadores, provavelmente todos os anos ele estava a festas que aconteciam da Páscoa, que era a festa mais importante da época, né? E ali, então, essa cidade vinha de uma região que chamava Líbia, né? Lá no norte da África, e por ter ali, né, por ser uma região que tinha muitas pessoas que viviam, né, e que eram de Israel, então bem provável que ali também tinha um templo, né, e eles também estavam sempre ali em Jerusalém, e é bem provável que Simão fosse um devoto, né, então que viajou a Jerusalém até mesmo para adorar o Senhor, né. E a palavra, então, essa passagem, a gente vai falar do encontro, um encontro acidental e um cruzar de olhares tremendo, que é o que o Senhor faz para mim e para a tua vida, né? Porque quando nós olhamos para o céu está aberto sobre a nossa vida, e nós sabemos que ali Jesus está olhando para nós e nós olhando para Jesus. Ainda que né, não vemos, mas imaginamos que assim funciona. Nós na terra, Jesus no céu. Olhar para o céu é como se o céu abrisse e a gente estivesse ali diante de Jesus. Então, ali quando ele encontrou Jesus, naquela situação que ele estava chegando do campo, Jesus já não tinha mais força, porque já tinha sido, né, traído, já tinha sido cuspido, já tinha sido humilhado, já tinha sido negado e já tinha sido açoitado. Então, Jesus já não tinha mais condições físicas e nem mesmo até, acho que mental, de conseguir parar em pé. E dentro de várias vezes que ele estava andando, que ele havia caído, né, dessa forma que ele não aguentou carregar a cruz, então ali estava passando Simão Cirineu, não por acaso, né, porque nada na nossa vida é por acaso, e ali então os soldados romanos, obrigaram ele a carregar a cruz. Então, assim, não foi um encontro planejado, tá? Não foi. Mas foi um encontro que mudaria ali totalmente
a vida de alguém, a vida de Simão. E Jesus, por estar ali tão exausto, né, que não tinha mais força, para carregar uma cruz que pesava em torno de 35 a 40 quilos, né, porque assim, eu estava até lendo, até debatendo com meu esposo sobre o dia, porque a gente lê várias introduções de grandes historiadores que dizem que Jesus não carregou a cruz, porque a cruz pesava 160, uma cruz pesa entre 130 a 160 quilos, que ele carregou um madeiro, somente a parte horizontal da cruz, né? Mas, assim, não é isso que a Bíblia diz a nós. A Bíblia diz que ele estava carregando a cruz. E ali, então, ele foi obrigado a carregar a cruz junto com Jesus. Eu creio que naquele momento, né, quando eles impuseram isso sobre a vida para ele, sobre Simão Sirineu, ele deve ter dito, por que eu, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Não sei nem que homem é este. E naquela época, quem era crucificado é quem era considerado realmente maldito. Não fiz nada, né? Vim aqui apenas participar de uma festa da Páscoa, né? Fazer uma adoração no campo, porque ele deve ter pensado, né? Mas ele não podia muito questionar, porque tinha que obedecer. Os soldados estavam mandando e tinha que obedecer, né? E foi ali, então, Simão pego, né? No caminho, e ali, então, bem provável que também estava num dia cansado, né? Porque o relato que diz é que era 1.600 quilômetros de Jerusalém, então, com certeza, já tinha feito uma caminhada longa para isso, né? Mas aí é que entra, né, o detalhe espiritual, porque ele foi escolhido, né, ali naquele momento, mas ele se tornaria um divisor, aquele encontro, aquela situação que foi posto para ele, seria e se tornaria um divisor de águas na vida daquele homem, e uma mudança de história na vida daquele homem. Porque não estava ali por acaso, nada é por acaso, nada que a gente esteja diante da presença do Senhor, que o Senhor faça para nós, é por acaso, é porque tudo há um propósito de Deus sobre a nossa vida. Mas mesmo sem planejar, né, Simão foi colocado no caminho daquela cruz. Quantas vezes, meu irmão, a gente tem que se perguntar, o Senhor coloca nós né, assim, nos encontros de caminhos que não são comuns, para participarmos de algo grande que Ele quer entregar na nossa vida. E muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que Ele tem grande para mim e para você. Porque muitas vezes Ele prepara um caminho para nós, né? Que nos encontra, é onde Deus encontra comigo e com você num caminho comum. Mas por quê? Porque tem algo grande para entregar para nós. Algo para fazer na nossa vida. Não é diferente hoje. E aí, então, ali se cruza os olhares. Então, na hora que ele veio com Jesus, que ele olha para Jesus, eu acredito que antes mesmo de que ele colocar o braço para ajudar Jesus, que cruzou ali foi o olhar de Jesus, que penetrou no olhar dele, mas não para condenar, mas para convidar. Ali Jesus estava convidando ele, foi no olhar, não foi nem no olhar de desespero, nem no olhar de dor, nem no olhar de raiva. Foi no olhar que ele olhou ali para ele e disse assim: olha, foi um olhar de entrega, um olhar de amor, um olhar transformador, um olhar que ia realmente transformar algo na vida daquele homem, que não estava ali por um único motivo de acaso, mas por ser escolhido ali, naquele momento. Então, aquele olhar devia olhar para ele, Jesus devia olhar para ele e falar: venha, toma parte comigo nesse caminho, venha compartilhar comigo, né? Essa cruz que eu estou, porque foi o primeiro a compartilhar com Jesus, a cruz foi Simão Sirineu. Ele foi o primeiro a compartilhar, porque a cruz não é
só de Jesus, mas é minha e sua. E ele compartilhou essa cruz comigo e com você. E ali, então, esse olhar, naquele instante, então, o fardo, o que era uma obrigação, começou a se tornar um chamado. Era como se Jesus o chamasse, Jesus o convidasse, para que ele, então, não apenas carregasse o madeiro, mas o peso do amor de Deus pelo mundo. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus. E ali, então, teve também um olhar que revelava o quê? Um propósito. Ele um olhar que ali estava revelando o quê? Um propósito. Porque eu, talvez ele tenha pensado, né? Novamente, mas porque eu ali, né, sem entender, mas o propósito de encontros que parecem ocidentais, mas Jesus não escolheu Simão por força, mas porque naquele gesto ele queria mostrar que a cruz seria compartilhada, não só com ele, como com todo mundo. Ali a cruz não seria só dele, mas estava compartilhada. E ninguém caminha sozinho no caminho do Calvário. E o olhar de Cristo é o que convida eu e você a participar do quê? Da sua missão, da missão de Jesus. É por isso que nós viemos e somos escolhidos. Fomos escolhidos. Nós viemos para isso, fomos escolhidos para isso. Então, é um olhar ali que transforma. Então, acredito que naquele olhar dele, penetrante, mudou algo grandiosamente em Simão. Assim que, como nós, que não o conhecemos, não olhamos para ele, mas quando tivemos o nosso primeiro encontro com ele, algo em nós transformou completamente. Imagine você estar diante do mestre, diante do grande eu sou, diante daquele que estava ali, que não tinha pecado nenhum, mas estava ali carregando uma cruz para tirar de mim, de você, todo o pecado que nós nascemos com ele, limpar todos. Como não seria esse olhar se nós tivéssemos tido esse privilégio, assim como teve Simão diante de Cristo. Então, o Senhor, talvez assim, né, tivesse manchado toda aquela roupa, né, com certeza, se ele tivesse com uma roupa branca, ou se a roupa dele já estava toda ensanguentada, porque Jesus estava todo ensanguentado, Jesus já estava, se nós formos ler a respeito de como, né, a Bíblia relata que ele ficou, Jesus não tinha condições de dar um passo, nem um ser humano tinha condições de dar um passo. Ali era Deus puríssimo, né, segurando porque tinha um propósito a cumprir. Havia um propósito, porque ele, como carne, não conseguiria ficar parado, em pé. Estava desidratado, já não havia sangue, já tinha saído vários sangues. A Bíblia relata que quando ele colocou aquela coroa na cabeça dele, que nós somos aqui na cabeça, cheios de vasos. Imagine aqueles espinhos que tinham quase 15 centímetros. E eles não só colocaram, eles apertaram aquilo na cabeça de Jesus. Foi um aperto, aquilo deve ter penetrado. Então, além de todas as dores que ele já estava tendo, né, no corpo, porque cada vez que ele levava uma chicotada, entrava e atingia até os ossos de Jesus. Ele já não tinha ali mais ânimo para nada. E ali, então, o olhar o alcançou, e hoje, nos nossos dias, esse mesmo olhar, ele alcança os corações cansados, ele alcança aquele que não tem mais ânimo, ele alcança aquele que está distraído, ele alcança aqueles que até resistente é, aquele que ele diz que tem um coração de pedra, onde ele transforma aquele coração. Então, esse olhar de Jesus transforma. Esse olhar de Jesus faz algo sobrenatural sobre as nossas vidas. E como Pedro foi transformado pelo olhar de Jesus após negá-lo. Quando ele negou 3 vezes, o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro.
E ali eu tenho plena, absoluta certeza que aquilo doeu a alma de Pedro. O arrependimento chegou mais profundo do ser dele. Porque o olhar dele era penetrante, era verdadeiro, era amor, era paz, é perdão, aquele olhar de Jesus. Também Simão Sirineu foi tocado por esse olhar. Não precisava nem falar. Só o olhar de Jesus para Simão Sirineu já o tocou totalmente. E com certeza ele devia dizer para ele, olha, eu te amo, né? Esteja aqui comigo, verás, né, que esse não é nem o peso, não é nem o peso da cruz, mas a salvação nesse peso. Creia que há salvação, e não é uma salvação momentânea, uma salvação de ano em ano, mas é uma salvação eterna. Olha que coisa linda ali. Ó Senhor, maravilhoso, eterno. Então, esse olhar, ele ainda continua nos buscando, dia após dia. E nós, ele busca o quê? Um Simão Sirineu. Alguém que verdadeiramente quer carregar com ele essa cruz e que realmente esteja com o coração sincero, transparente, verdadeiro diante dele. É isso que ele busca em mim e você. É o mesmo olhar se cruzando hoje para nós. Aquele olhar que olhou para Simão Sirineu é o mesmo que olha para nós hoje. E nos diz, né? Não importa, porque, olha, quando o Senhor nos chama a carregar alguma cruz, seja dor, seja perda, seja o perdão, seja a missão, seja a renúncia. Ele chama por quê? Porque esse é a missão aqui, mas ele promete que nós temos grandes coisas, viemos para ter vida e vida em abundância, que tudo aqui é passageiro, mas que tudo, em cima de cada dor, em cima de cada perda, em cima de cada situação, em cima de cada circunstância, há vitória. Tem vitória para mim e para você, é o que Jesus diz. E esse olhar, ele nos diz assim, ele não é um olhar, é um olhar de ternura e não um olhar de castigo, não é um olhar que, tipo, venha, é comunhão comigo. O olhar de Jesus não pede compaixão, ele pede participação, participe comigo. Ele não queria apenas que Simão o ajudasse, mas que Simão o encontrasse com o sentido da vida, o encontrasse com o sentido da vida naquele caminho. Qual era o sentido da vida dele naquele caminho? Talvez, ainda que estivesse dentro do templo, ainda que estivesse ali orando, ainda não tinha um direcionamento. Precisava ter um encontro, assim como Jesus fez com Obed-edom. Deus que ronda a terra, sabia que naquele momento, naquele lugar, havia alguém que o adorava verdadeiramente, o coração aberto. Foi ali, e quando bateu na porta dele, Davi, perguntando se poderia deixar a arca ali, ele teve um encontro com quem? Com esse olhar, com olhar penetrante. Porque a arca entrou ali, é Deus vivo entrando na tua casa, na casa de Obed-edom. E ali ele foi por quê? Porque havia uma necessidade de transformação. Era uma terra estéril, talvez um casamento que não estava certo, fracassado, talvez toda a vida dele estava toda embaraçada, mas o Senhor, que ronda a terra e conhece os corações, tinha algo preparado para mudar aquela situação naquele dia. E era necessário tudo o que aconteceu naquela busca da arca. Era necessário que acontecesse. Por quê? Porque ele tinha uma promessa a fazer, um propósito a fazer na vida daquele homem. E não é assim diferente na vida de Simão. Simão não estava ali por acaso. Simão não chegou ali, caiu de paraquedas. Não, algo precisava ser transformado naquele homem. E ali ele chegou, e ali ele foi transformado, com certeza. Então, assim, Jesus olha para ele com um olhar cansado, mas com um olhar de amor, cheio de amor.
de um rei, né, cansado, mas assim, um rei ferido, mas reinando, ainda que ferido, ainda com dor, ainda que ali sangrando, ainda que ali do jeito que ele estava, que não estava nem conseguindo parar, mas ele estava reinando, porque ele era rei, veio para reinar, veio para nos salvar, veio para nos tirar, sabe, para que a gente realmente olhamos para nós e renunciamos às coisas do mundo, que nós não tenhamos olhar para o mundo, mas que nós tenhamos olhar para quem fixo em Jesus, fixo sabendo que se a gente obedecer, que se nós estivermos dentro daquilo que o Senhor quer para mim e para a tua vida, logo naquele grande dia estaremos com Ele na glória, festejando, tendo uma vida em abundância, uma vida onde não há dor, uma vida onde não tem desemprego, uma vida onde não tem humilhação, mas uma vida onde a gente vai ter o quê? A vida eterna, sem sofrimento. E Simão, então, entrou nessa situação, mas bastou olhar para que aquela situação que parecia um acaso se tornasse um encontro. E o encontro em si se tornasse a redenção naquele dia ali com Simão. Essa passagem, eu acho que é uma passagem muito dolorida, é uma passagem dolorida mesmo. Eu gostaria de, assim, às vezes a gente quer penetrar, quando a gente vai lendo na palavra, quanto mais você lê, você quer tentar chegar ao máximo daquilo que realmente aconteceu ali. Será que realmente, no mais profundo do profundo, aconteceu entre aquele olhar de Jesus com o olhar de Simão? Será que ali aconteceu? Como foi aquilo? Porque os olhares, o olhar de Jesus, ele marca o que? Ele marca a alma. Ele marca a tua alma. Mas o olhar de Jesus não apenas toca, mas ele transforma. Ele traz paz. Ele traz para nós amor. Ele traz perdão. Ele nos abraça com o olhar dele. Ele não nos acusa, mas ele acolhe, abraça, levanta, põe de pé de novo e diz: levanta, se você caiu hoje, levanta, te coloco de pé de novo, te perdoo. E às vezes não é que você caiu no pecado, às vezes é o desânimo do dia a dia, é as lutas que é grande, e que a gente fica às vezes desesperado, sabendo nem para onde ir. Mas o que ele faz? Ele pega você de novo e fala: anima-te. Tenha coragem, eu estou aqui, estou contigo, eu sou contigo. E eu prometi estar contigo até o final, né, dos tempos. Por que te abates? Por que não aquieta a tua alma? Às vezes ele está falando para mim e para ti. Tenha paciência, espere com paciência. O momento certo vai chegar na tua vida e na minha vida. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, o olhar de Jesus é uma luz que penetra nas trevas, revelando, curando, restaurando o que muitas vezes está até oculto. Está ali aquele olhar para fazer isso na minha tua vida. E quando Jesus olha, o tempo para. O tempo para quando ele olha para nós, o tempo para, porque tem que se obedecer a ele. E as circunstâncias se curvam diante da sua vontade. Prevalece a vontade de Jesus. A circunstância tem que realmente fazer isso, obedecer, se curvar diante da vontade do grande eu sou. E Simão Cirineu ali, então, olha só, gente, Simão Cirineu, Zaqueu, Pedro, a mulher samaritana, o jovem rico, todos foram alcançados pelo olhar de Jesus. Esse olhar aqui atravessa o nosso exterior, assim, atravessa, e vai direto ao nosso coração, e penetra no nosso coração. E quanto mais as escrituras a gente lê, mais perto esse olhar está perto
de nós, mas esse olhar está nos dando ânimo, dia após dia. Então, esse olhar, ele atravessa o tempo. O olhar de Cristo não está preso no momento. Ele vê o ontem, ele vê o hoje e ele vê o nosso amanhã. É um olhar, quando ele olhou para Pedro, ele não viu o homem que negou ele, mas ele viu aquele que iria, que é um apóstolo, que pregaria com poder em Pentecostes. E que ali muitas almas seriam rendidas. Quando ele penetrou o olhar nele, não viu, eu não vi um homem cansado voltando de um campo, mas o primeiro a compartilhar a cruz que ele estava levando. Quando ele olhou para Maria Madalena, ele não olhou para uma pecadora, mas ele olhou para aquela que testemunharia a sua ressurreição. Ele muda, o olhar dele muda. Traz vida onde não tem vida, traz ânimo onde tem desânimo. Ele muda. E o olhar de Jesus, ele antecipa o propósito, mesmo quando o coração ainda não está pronto. Ele antecipa esse propósito, porque ele enxerga além daquilo que nós enxergamos. Por isso que muitas vezes não devemos olhar para o nosso irmão ou para a nossa irmã e julgarmos, porque nós não conhecemos. Pedro, da forma que Pedro era, né, que era durão, mas o Senhor sabia como Pedro seria na obra dele. Quanto Pedro iria pregar e quanto Pedro saberia para a obra, né? Porque, na realidade, ele se rendeu à obra do Senhor, a fazer com amor a obra do Senhor, a estar ali verdadeiramente transparente para fazer aquilo e fazer o quê? A vontade do Senhor. Era isso que Pedro estava fazendo ali. Então, ele já enxergava isso, como ele enxergou em Maria Madalena. Então, apontar o dedo, muitas vezes, né, quer dizer, nenhuma das vezes a gente tem que fazer, porque nós não conhecemos. Mas aquele que é o nosso grande eu sou na nossa vida, aquele que muda a circunstância, ele conhece. Ele conhece o meu levantar, ele conhece o meu deitar, ele conhece o meu pensamento, ele sabe que eu vou pensar amanhã, ele sabe que eu vou falar amanhã, porque esse é o Deus que a gente serve. E cada vez que Jesus olhou para alguém, algo no ambiente espiritual se movia. Cada vez que ele olhava, se movia. Ele olhou para o paralítico, o pecado foi perdoado. Ele olhou para Lázaro, mesmo depois de 4 dias no túmulo, e a morte obedeceu. Quando ele falou, saia Lázaro, a morte obedeceu. Ele olhou para a viúva de Naim e o tempo da dor se converteu em tempo de consolo. E em João, diz que Jesus não apenas falou a Lázaro, ele o viu com olhos de eternidade. Oh, glória, aleluia! O olhar de Cristo tem o poder de interromper o natural e estabelecer o sobrenatural sobre a minha e a tua vida. E é isso que ele quer fazer para mim e para ti. É o que ele tem preparado para mim e para você. É interromper o nosso natural, mas trazer à tona o sobrenatural sobre a nossa vida. E mostrar que ele não é um Deus que trabalha em coisas pequeninas, mas é um Deus que muda o tempo, a circunstância, o momento. Ele manda o tempo parar, o tempo para. Ele manda a porta abrir, a porta abre. Ele não tem porta, ele fala, eu quero que abra essa porta aqui, onde não tem porta, ela se abre ali. Esse é o Deus, esse é o Jesus que nós servimos. E é o que ele quer fazer com a minha e com a tua vida. Ele quer que nós olhamos para o céu, olhamos e vimos o céu, não só olhar para ver nuvem, mas como se a gente imaginasse aquele céu aberto e ele trabalhando sobre a minha vida e a sua vida, olhando para nós e dizendo, ei, calma, acalma, aquiete. Por que te aquieta, né? Por que sua alma não está quieta, não se aquieta?
não confia em mim? Por que não deposita toda a confiança em mim? Sabemos que somos carne. Muitas vezes a gente está passando por alguma situação que a gente não sabe nem qual direção tomar. Mas muitas vezes a gente não sabe por quê. Porque a gente não olha e não cruza o nosso olhar com o olhar de Jesus. Porque se a gente olhasse para aquele céu e visse ele aberto sobre a minha e a sua vida, a gente descansaria totalmente, 100% em Jesus. E ali, então, esse olhar, ele faz o quê? Ele restaura identidade. O olhar de Jesus revela quem realmente somos. E não quem o mundo diz que eu e você somos, mas quem nós verdadeiramente somos. E que ele conhece quem nós somos. Então, o olhar, quando encontrou Pedro, ele reconstruiu Pedro por dentro. Porque quando Pedro cruzou aquele olhar com Jesus, com certeza ali o arrependimento bateu no fundo da alma dele e ele deve ter falado: o que eu fiz? E dali, então, ele saiu com choro de alma. Não era um choro comum, mas era algo de muito dentro dele. Era aquele choro que eu acho que muita gente já se derramou diante do Senhor e colocou o seu problema, a sua situação, e ali, então, foi diante do Senhor com toda a tua alma, deitou-se diante do Senhor e não chorou com os olhos, mas chorou com o coração, chorou com a sua alma debruçada diante do Senhor. Então, o olhar que alcançou Zaqueu o fez descer da árvore e subir em dignidade. Ele desceu da árvore, que ele não era honesto, mas ele subiu com dignidade, porque Jesus mudou ali, penetrou o olhar em Zaqueu, e ali então Zaqueu teve um encontro com aquele olhar penetrante e houve uma mudança totalmente dentro de Zaqueu. Arrependimento nasceu ali, e ali se fez uma nova história. O olhar que pousou sobre Simão Cirineu o fez participar da maior história de amor já vivida no mundo. Ali Simão viveu a maior história já vivida no mundo. Ele era o quê? Um homem comum. Estava ali, passando, só que provavelmente queria só atravessar para ir até o templo, mas ali ele foi obrigado a tomar uma decisão, a levar a cruz com um condenado que poderia ser amaldiçoado, porque ele não sabia quem era, ele não conhecia. Mas quando aquele olhar cruzou o dele, ele falou: opa, alguma coisa mudou em mim. Com certeza ele deve ter falado: tem alguma coisa diferente aqui que eu não sei explicar. Algo mudou em mim, porque não precisou palavra. Precisou só o olhar que já abraça, o olhar que já fala no nosso coração, que fala no nosso mais profundo. Nós temos que estar todo dia atento a isso, a ouvir o mais profundo do profundo. É um olhar que ele não acusa, mas ele desperta. Ele é um olhar que não condena, mas ele te chama. É um olhar que não observa, mas ele cura. O que está doente, ele cura. Esse olhar que nós temos de Jesus sobre a nossa vida, e quando nossos olhares se cruzam, e quando o olhar de Jesus encontra o nosso, o meu e o teu, há momentos em que sentimos que o próprio céu, que é aquilo que eu falei, ele observa, gente. O céu está o tempo todo nos observando, e nós é que precisamos olhar para ele e ver ele como totalmente aberto, como se a gente tivesse aquela intimidade de realmente estar vendo, estar numa sintonia, eu e você, você e eu, e aqui eu estou te vendo, é como se eu estivesse te vendo, Senhor. E quando Jesus nos olha, o tempo se dobra. A dor perde controle e a circunstância submete totalmente à vontade do Senhor. Então, o olhar de Jesus, ele muda muito mais do que 1000 palavras de homem. Ele muda história, ele muda família, ele muda destino, ele muda nações. E quando alguém o deixa ser encontrado por esse olhar,
ele tem uma transformação imensa, que é uma transformação igual a água para o vinho, de um dia para o outro. Eu dormi A e acordei B, sem saber. Eu falo isso, meus irmãos, porque eu passei uma experiência com o Senhor há um tempo, há uns 10 anos atrás. E eu dormi Suzana de uma forma e acordei Suzana de outra forma. Dormi uma Suzana que não existia paz. E nasci no outro dia, na hora que eu acordei, uma Suzana que encontrou, que Jesus derramou sobre a minha vida uma paz que eu não sabia explicar. Nem para o meu esposo eu sabia explicar quando eu abri meu olho e ele falou: pelas tuas pisaduras, as minhas pisaduras fossem saradas. Eu sentei, chamei meu esposo e falei: não sou a mesma Suzana de ontem. Algo mudou na minha vida. Mas o que eu fiz? Eu me deixei ser transformada. Eu caí em joelhos com ele. Eu coloquei a minha cara no pó. E eu me abri totalmente a ele. E assim, então, o Senhor veio e fez sobre a minha vida algo assim sobrenatural. Algo que era notório, meu marido falava: não, não é você. Ele falava para mim: não é você, não creio que seja você, porque em certas situações eu agiria de uma outra forma. Mas não. Eu acordei uma outra Suzana, que o mundo podia cair, e eu acreditava que Deus iria mudar a minha vida. E eu acreditava que Deus ia se levantar na terra e ia mudar a minha história. Eu não sabia se era naquele dia, se era dali uma semana, um mês, um ano ou 10, mas que Deus ia mudar a minha história. Eu tinha essa plena, absoluta certeza. E assim o Senhor foi mudando a minha história. E eu creio que se alguém estiver aqui, dentro de uma dor, ou dentro de alguma situação que parece não ter saída, creia apenas. Olhe para o céu. Veja o céu aberto sobre a tua vida. E diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor, esse seu olhar para a minha vida, vai mudar a minha história. E trazer aquilo que eu tanto almejo e peço em oração. Porque é assim que Deus fala. Então, quando o olhar de Jesus encontra o nosso, ele faz isso, e o olhar de Jesus é uma eternidade concentrada num único instante. Então, quando Jesus nos olha, nosso passado é perdoado, o nosso presente é restaurado, tá? Restituído as coisas. Nós temos libertação, nós somos curados, e o nosso futuro é profetizado. Então, quando o olhar dele cruza para nós, ele próprio traz a profecia e nos diz: assim será, né? Assim diz o Senhor. E assim ele diz o que vai acontecer na minha e na tua vida. Então, nós também temos que estar atentos às profecias que o Senhor lança sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que tem mais de 3.850 profecias aqui dentro da Bíblia, a qual a gente tem que tomar posse. E trazendo, tomando posse. E orando e dizendo: a tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso, e é isso que eu vou viver. É dessa forma que eu vou viver. É dessa maneira que eu vou viver. Então, nada permanece igual diante do olhar de Jesus. E vai além da aparência, e vai além da nossa essência. Nos sonda, ele nos sonda no mais profundo. Nos ampara quando nós precisamos. Ele nos dá, quando nós perdemos, achamos que perdemos direção, que não tem mais chão, é ele que chega com o olhar que penetra na nossa alma e muda a nossa história. Então, ele traz, ali ele vai trazendo a cura, vai restaurando, ali vai trazendo amor, ali vai trazendo perdão, ali ele vai construindo lares que estão destruídos, ali ele vai visitando hospitais, ali ele vai visitando cadeias, ali ele vai visitando os mendigos de rua, e ali ele vai transformando, e ali ele vai fazendo algo sobrenatural. Por quê? Porque ele interrompeu o natural e deixou que o sobrenatural acontecesse nas vidas. É assim que ele faz. E o olhar penetrante dele hoje muda o tempo e a circunstância da minha e da tua vida, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A palavra dele diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E o que nós aprendemos aqui com essa lição de Simão Sirineu? Deus pode usar encontros inesperados
para mudar a minha história e a tua história. Nós só precisamos estar o quê? Atento a ouvir a voz do Espírito Santo que fala conosco hoje, que nos direciona. Simão não planejou carregar a cruz, mas aquele momento transformou grandemente a vida de Simão. Carregar a cruz é um chamado do discipulado. Ele nos lembra que seguir Cristo envolve sacrifício, entrega e muito amor, porque a obra não é fácil. E o sofrimento de hoje, ele pode gerar o quê? Gerações futuras, porque através do nosso sofrimento é que nós vamos levar o quê? Nós vamos levar aquilo que Deus nos ensinou e vamos levar os nossos testemunhos a essa geração que está aí, que não sabe nem para onde ir. Mas, se nós tivermos uma palavra que vivifica essa geração, elas param e ouvem, porque Deus tem muito para trabalhar nessa geração. E aí, o exemplo de Simão talvez tenha impactado seus filhos, Alexandre e o Rufo, onde é citado lá no livro de Marcos, aonde também é citado no livro de Romanos, porque Paulo fala de Rufo e de sua mãe lá. Então, mudou-se totalmente uma história ali, uma história de vida, uma história familiar ali na vida de Simão Sirineu. Fez alguma coisa grande ali. É que a Bíblia não relata, mas se a gente for aprofundar nas histórias, a gente vai encontrar o que Cristo, aquele olhar penetrante, aquele levar a cruz junto com Cristo, compartilhar aquela cruz junto com ele, fez na vida daquele homem. Então, ninguém carrega a cruz de Cristo em vão. Ninguém, nem eu, nem você. O peso da cruz que Simão carregou, aproximou-se o quê? Da salvação. Então, assim também como quando nós suportamos as nossas lutas por amor a Jesus, nós somos o quê? Fortalecidos, reanimados. É assim que nós somos. Então, tenho aqui uma reflexão grande para mim e para a tua vida. Enquanto Simão ajudava Jesus a carregar a cruz, ele não sabia que estava participando do maior ato de amor da história. Ele não sabia disso. E era isso que estava acontecendo ali. Se ele tivesse vindo a Jerusalém para ser perdoado pelos pecados, para ganhar uma gotinha de sangue, que era assim que era feito lá dentro do templo. Espargia, né? Pegava o animal e fazia, e se caísse em você uma gota do sangue, você seria perdoado, você e sua casa, por 1 ano. Mas ali não, ele estava lavado do sangue de Jesus. Houve uma transformação total. Era algo que perdoou os pecados dele para sempre. Bastava agora, a partir de agora, fazer o quê? Obedecer. Renunciar. Crer. Confiar. Que esse Jesus que estava ali, ele carregando aquele madeiro junto, ele era o Jesus que ia mudar totalmente a história dele. Que estava dando uma água para ele nunca mais sentir sede. E quantas vezes nós também não percebemos, olha só, quantas vezes nós também não percebemos que os nossos fardos, quando colocados aos pés de Cristo, se tornam parte de um propósito divino. Então, não devemos reclamar aos nossos fardos, porque em todo propósito, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele dolorido, Deus tem algo grande para mim e para ti. E a palavra do Senhor diz que ele não é homem que minta, nem se arrependa daquilo que ele falou. Se Deus colocou, se você tem um sonho, e esse sonho, cada dia que você acorda, ele é reanimado dentro de você, você pode ter certeza que dentro desse sonho o Senhor também está. E no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer acontecer. Porque ele é Deus. E que nós possamos, através dessa passagem bíblica aqui, né, nos caminhos de Gog,
que a gente possa ter aprendido. Assim, com Simão Sirineu, que quando nós não temos ou achamos que não temos solução, olhamos para o céu e sabemos que tem o céu aberto sobre mim e ti, e que os nossos olhares, se nós quisermos, e deixarmos ser transformados, assim, não transformados, mas assim, se deixarmos ser tocados pelo olhar, ele muda o nosso tempo e a nossa circunstância. Seja ele de dor, seja ele de cura, seja de libertação, seja algum parente nas drogas, seja uma casa, um casamento que está passando por dificuldade, ali, quando esse olhar cruzar o teu, ele está dizendo, estou eu trabalhando na tua vida, estou eu mudando a tua história, estou eu, hoje, preparando algo grande, algo, o seu natural eu tirei, o sobrenatural vai acontecer na minha e na sua vida. Eu creio assim, meu irmão, e creio também que os irmãos também creem dessa forma. Aqui eu agradeço a rica oportunidade